Olá, vamos à resolução? Repara que é uma questão de trigonometria, tá legal? O enunciado ele fala assim, ó. Em cada caso abaixo, para que valores de m existe x satisfazendo a igualdade, tá legal? Então aqui a gente tem a letra A, seno de x que é igual a 2 menos 5m, e a letra B, né, seno de x que é igual a m menos 1 sobre m menos 2. Eu vou resolver a letra B, tá legal? A letra A eu vou deixar para vocês, tranquilo? De boa? Então, a minha solução eu coloquei da seguinte maneira, quando ele fala assim, ó, seno de x que é igual a m menos 1 sobre m menos 2, ele quer saber quais valores para m que vai satisfazer, né, essa igualdade. Então, a minha primeira ideia é o seguinte, olha só. Primeiro, eu vou pensar no círculo trigonométrico, tá legal? Então, eu tenho o círculo trigonométrico, beleza? Aí, nesse círculo trigonométrico, eu vou inserir, né, um plano cartesiano, tá legal? Aqui vai ser o eixo das abscissas, que é o eixo x, e aqui o eixo das ordenadas, que é o eixo y, beleza? Tranquilo? Aí, o que acontece? O centro desse plano cartesiano vai coincidir com o centro do círculo, tá legal? Tranquilo? E essa distância aqui, ó, que vai ser o raio, vai valer 1, tá legal? Então, olha só, a gente sabe que no plano cartesiano, né, do ponto de encontro aqui das ordenadas para a direita, são os valores positivos. Então, como esse raio aqui vale 1, então esse ponto aqui, ó, ele é 1 positivo, tranquilo? A mesma coisa aqui, olha só. Daqui para cá são os valores positivos para y, né? Então, como essa distância aqui vale 1, então esse ponto aqui, ó, também é 1 positivo, sim? Agora, o centro aqui, ó, do plano cartesiano, né, no eixo das abscissas, para a esquerda são os negativos, mas sendo que essa distância aqui vale 1. Então, esse ponto aqui, ó, ele vai ser o menos 1, tá legal? Agora, daqui para baixo, ó, no eixo das ordenadas, são os negativos. A gente já sabe que essa distância aqui é raio, né? E essa distância vale 1. Então, esse ponto aqui tem que ser o menos 1. Tá legal? Tranquilo? De boa? Aí o que acontece? O seno, ele é conhecido como sem sono, né? Então, ele anda aqui, ó, no eixo das ordenadas. Beleza? Então, o seno de x, ele está compreendido. Ele tem que ser maior ou igual a menos 1, ou ele tem que ser menor ou igual a 1, tá legal? Então, a gente tem o seguinte, tem que seno de x, ele tem que ser maior ou igual a menos 1, e o seno de x, ele tem que ser menor ou igual a 1. Então, a gente vai usar essas duas desigualdades aqui, ó. Beleza? Tranquilão? Tá. Então, vamos lá. Então, olha só. A minha segunda ideia ficou da seguinte forma. Então, olha só. Sabendo que isso daqui é o seno de x, né? Porque no enunciado, ele fala que o seno de x, ó, na letra B, ele fala que o seno de x é igual a m menos 1 sobre m menos 2. Tá legal? Tranquilo? E a gente sabe que o seno de x, ele tem que ser maior ou igual a menos 1, e o seno de x tem que ser menor ou igual a 1, tá legal? Tranquilo? Então, eu vou pegar esse seno de x aqui, ó, e vou substituir por isso daqui, beleza? Então, vamos nessa. Então, aqui, olha só. Então, a gente sabe que isso daqui é o seno de x, então, m menos 1 sobre m menos 2 tem que ser maior ou igual a menos 1, e isso daqui tem que ser menor ou igual a 1, tá legal? Tranquilo? Então, primeiro, eu quero resolver essa desigualdade aqui, ó. Tá legal? Beleza? Então, a gente sabe que m menos 1 sobre m menos 2 tem que ser maior ou igual a menos 1, que é o que tá aqui, ó. Chamei de primeiro caso. Então, m menos 1 sobre m menos 2 tem que ser maior ou igual a menos 1. Beleza?
Tranquilo? Agora eu vou pegar esse menos 1 aqui, que está negativo desse lado, ele vai para o outro lado como positivo. Então, ele fica mais 1. Então, vai ficar m menos 1 sobre m menos 2 mais 1. Aí, essa expressão aqui tem que ser maior ou igual a zero, beleza? Agora, esse denominador aqui, ó, vai multiplicar esse mais 1, beleza? Então, m que multiplica mais 1 vai dar mais m. Menos 2 que multiplica mais 1 vai dar menos 2. Então, vai ficar m menos 1 mais m menos 2. E a gente vai repetir o denominador, beleza? Aí, sobre m menos 2. Aí, essa expressão tem que ser maior ou igual a zero, beleza? Tranquilo? Resolvendo aqui no numerador, ó, m mais m, isso dá 2m, beleza? E menos 1 com menos 2, isso vai dar menos 3. E o denominador, que é m menos 2, a gente vai repetir, m menos 2. Então, ficou essa expressão aqui, ó, ela tem que ser maior ou igual a zero, tá legal? Tranquilo? Agora, o que acontece? Por essa informação aqui, a gente tem que descobrir valores para m que deixa o quociente negativo. Por que o quociente? O quociente é o resultado da divisão. E isso daqui é uma divisão, tá legal? Então, o resultado dessa divisão aqui, ele tem que ser menor ou igual a zero. Então, ele tem que ser negativo. Tranquilo? De boa? Então, a gente vai descobrir valores para m que deixa esse quociente negativo. Beleza? Então, botei assim, ó. Estudar o sinal do numerador. Primeiro eu vou pensar no numerador, que é o 2m menos 3. Então, minha primeira ideia é achar a raiz. Então, eu vou pegar o numerador e vou igualar a zero. Beleza? Lembrando que raiz é o intercepto no eixo das abscissas, né? Tranquilo? Então, o y tem que valer zero. Tá legal? Então, vai ficar assim, ó. O 2m menos 3 é igual a zero. Beleza? Então, eu quero descobrir o valor para m que zere essa expressão aqui, ó. O 2m menos 3. Então, eu vou pegar esse 3 aqui que está negativo desse lado, ele vem para cá como positivo. Então, fica 2m que é igual a 3. O 2 está multiplicando, ele vai para lá dividindo. Então, vai ficar m que é igual a 3 sobre 2. Tranquilo? Agora, fazendo o estudo do sinal, olha só. Aqui está o eixo x, o eixo das abscissas, né? Tranquilo? Repare que o coeficiente aqui, ó, o valor que multiplica o m, ele é positivo. Então, o gráfico vai ser uma reta crescente, né? Lembrando que isso daqui é uma equação do primeiro grau, beleza? Então, o gráfico vai ser uma reta crescente, tranquilo? E ela vai interceptar o eixo das abscissas na raiz. E a raiz é 3 sobre 2, beleza? Então, essa parte aqui do gráfico está acima do eixo das abscissas. Então, qualquer valor para m que seja maior do que 3 sobre... Maior ou igual, né? Do que 3 sobre 2, vai dar positivo, né? Maior, né? Maior do que 3 sobre 2 vai dar positivo. E qualquer valor para m que seja menor do que 3 sobre 2, né? Isso vai dar um resultado negativo, beleza? Porque essa parte aqui do gráfico está abaixo do eixo das abscissas. E se o valor para m for 3 sobre 2, então vai zerar a equação, tá legal? Tranquilo? Então, a gente sabe que para a direita positivo e para a esquerda negativo, beleza? Aí depois, a gente pensa da seguinte forma. Então, olha só. Então, a gente pode pensar assim, ó. Então, minha terceira ideia. Repetindo a desigualdade, né? A gente sabe que 2m menos 3 sobre m menos 2 tem que ser maior ou igual a zero. Estudamos o sinal do numerador. Agora a gente vai estudar o sinal do denominador, beleza? Então, vou pegar esse denominador aqui, ó, que é o m menos 2, e vou igualar a zero para poder achar a raiz, beleza? Então, isso vai ficar m menos 2, que é igual a zero. 2 negativo desse lado, passa para o outro lado como positivo. Então, m é igual a 2. Então, 2 é a raiz. Agora, a gente estuda o sinal, olha só. Repara que é uma equação do primeiro grau. Então, o gráfico vai ser uma reta que intercepta o eixo das abscissas, o eixo x, na raiz. E a raiz
é 2. Essa parte aqui do gráfico, né, vai ser crescente, o gráfico vai ser crescente porque o M aqui é positivo, beleza? Essa parte aqui do gráfico está acima do eixo das abscissas, então qualquer valor para M sendo maior do que 2 vai deixar a expressão positiva. Essa parte aqui do gráfico está abaixo do eixo das abscissas, então qualquer valor para M menor do que 2 vai tornar a expressão negativa, e o M sendo 2 vai zerar a expressão, beleza? Tranquilo? Então a gente estudou o sinal. Outra coisa importante é o seguinte, olha só, o M menos 2 é denominador, então esse denominador aqui, ó, ele não pode ser zero. Mesmo que o intervalo seja fechado aqui, a desigualdade seja fechada, a gente tem que manter o denominador no intervalo aberto, tá legal? Beleza? Então essa raiz aqui não pode ser inclusa, porque é denominador. O denominador não pode ser zero, tá legal? Tranquilo? Aí depois, a minha quarta ideia foi o seguinte, estudar o sinal do quociente. Então a gente estudou o sinal do numerador, estudamos o sinal do denominador, beleza? Agora a gente vai estudar o sinal do quociente. Então, a raiz do numerador, que é 2m menos 3, a raiz é 3 sobre 2. O intervalo é fechado. Vimos que para a direita, positivo, e para a esquerda, negativo, beleza? No denominador, m menos 2, a raiz é 2. E denominador tem que ser intervalo aberto, beleza? Vimos que para a direita, positivo, e para a esquerda, negativo, beleza? Agora a gente vai estudar o sinal do quociente. Aí lembrando que divisão de sinais iguais, quociente positivo. Divisão de sinais diferentes, quociente negativo, beleza? Então aqui, ó, numerador positivo e denominador positivo. Então o quociente, que é o resultado, tem que ser positivo. Numerador positivo e quociente negativo. Então o quociente, que é o resultado, né, tem que ser negativo, porque os sinais são diferentes. Numerador negativo e denominador negativo. Então, quociente positivo, porque os sinais são iguais. Beleza? Tranquilo? Aí, analisando aqui essa desigualdade, ele fala o seguinte, ele fala que essa expressão aqui, ó, que é o quociente, né, o resultado dessa divisão, ele tem que ser maior ou igual a zero. Tranquilo? E maior ou igual a zero, a gente pode raciocinar que tem que ser positivo, né? Então, onde que tem o quociente positivo? Quando o m for menor ou igual a 3 meios e quando o m for maior do que 2. Tá legal? Tranquilo? Essa daqui é a resposta para o primeiro caso. Agora a gente vai pensar no segundo caso. No segundo caso, é o seguinte, a gente vai fazer para m menos 1 dividido por m menos 2, agora tem que ser menor ou igual a 1. A gente vai raciocinar em cima disso daqui. Legal? Tranquilo? Então, vamos nessa. Então, olha só. Repetindo aqui a desigualdade, né? m menos 1 dividido por m menos 2 tem que ser menor ou igual a 1. Vou pegar esse 1 aqui que está positivo desse lado, ele passa para o outro lado como negativo. Então, vai ficar m menos 1 dividido por m menos 2, aí menos 1, menor ou igual a zero. Esse m menos 2, que é o denominador, vai multiplicar o menos 1. Aí vou trocar o sinal desses dois termos, ficando assim, ó, menos m e mais 2, né? Trocando o sinal dos dois. Então fica m menos 1 menos m mais 2, aí dividido pelo denominador, por m menos 2. Aí essa expressão aqui, ela tem que ser menor ou igual a zero, tranquilo? Aí, lembrando que esse m aqui é positivo e esse m aqui é negativo, então na soma eles vão se cancelar. E menos 1 com mais 2, isso vai dar mais 1. Então vai ficar 1 sobre m menos 2. Aí essa expressão aqui ela tem que ser menor ou igual a zero. Tranquilo até aí? De boa? Aí o que acontece? Olha só, repara comigo. A gente sabe que para que essa expressão aqui seja negativa, né? Isso aqui é uma divisão, então esse quociente ele tem que ser negativo. Como o numerador é positivo, então o denominador tem que ser negativo, beleza? Tranquilo? Então o denominador aqui, ó,
ele tem que ser um valor menor do que zero. Beleza? Tranquilo? Então, tem que achar valores para m que tornem esse denominador negativo. Então, eu posso pensar da seguinte forma. Pensei assim, olha só. Essa ideia. Repare que o denominador tem que ser negativo. Então, a gente vai pegar o denominador. Ele tem que ser menor do que zero. Lembrando que, mesmo que o intervalo aqui seja fechado, mas eu não posso zerar o denominador. Tá legal? Então, o denominador tem que ser um intervalo aberto. Tá legal? Então, esse 2 aqui que está negativo desse lado, ele passa para o outro lado como positivo. Então, fica m menor do que 2. Tranquilo? De boa? Aí depois, a minha sétima ideia ficou da seguinte maneira. Agora vamos achar a interseção do caso 1 com o caso 2. Então, a solução tem que ser a interseção dos dois casos, beleza? Porque tem que ser valores para m que satisfaça, né, os dois casos. Tá legal? Então, vamos nessa. No caso 1, a gente viu essa solução, onde os valores para m tem que ser menor ou igual a 3 meios e maior do que 2. No segundo caso, os valores para m tem que ser menor do que 2. Então, repara que a interseção dos dois casos é aqui, ó. Aqui que está a interseção dos dois casos, é o que tem em comum nos dois, beleza? Então, a interseção do caso 1 com o caso 2 são os valores para m que tem que ser menor ou igual a 3 meios. Então, m tem que ser menor ou igual a 3 meios. Então, essa daqui é a solução. Beleza? Um abraço, até a próxima.